Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai embarcar numa jornada que eu prometo que vai ser fascinante. Vamos mergulhar num campo de batalha microscópico que existe agora mesmo dentro da nossa boca. E o mais legal, vamos juntos desvendar como um composto milenar, que talvez até esteja na sua cozinha, guarda segredos bioquímicos poderosíssimos capazes de mudar o rumo dessa guerra. Então se preparem, porque a aula de hoje vai conectar bioquímica, imunologia e a prática do dia a dia de um jeito que vocês nunca viram. Vamos começar com uma provocação. Já pararam para pensar que a gente tem escova de dente sônica, fio dental que parece de engenharia da NASA, enxaguantes superpotentes e mesmo assim problemas como gengivite, periodontite e cáries continuam sendo uma luta diária para tanta gente? Isso deveria nos fazer perguntar, o que será que a gente está deixando passar? Será que a resposta é só atacar as bactérias de fora para dentro? Ou será que o segredo é olhar para dentro e aprender a modular a resposta do nosso próprio corpo? E se a natureza, com toda a sua sabedoria, já tivesse criado uma ferramenta molecular super sofisticada para isso, escondidinha numa especiaria? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação de hoje. E para a gente não se perder nesse caminho, eu preparei um mapa da nossa jornada. Primeiro, a gente vai entender o campo de batalha, ou seja, o que é uma boca saudável em tempos de paz. Depois, vamos ver o que acontece quando a casa cai, quando o desequilíbrio se instala, falando de inflamação e estresse. Aí vem o ponto alto. Vamos revelar os mecanismos secretos da cúrcuma, nosso agente especial. Em seguida, vamos ver como tudo isso se traduz em resultados reais, na clínica, e por fim, a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Vamos começar? Então, vamos lá. Antes de a gente falar de qualquer doença, a gente precisa entender o que é saúde, mas de verdade. A nossa boca não é só um amontoado de dentes e gengiva, de jeito nenhum. Pensem nela como um ecossistema super complexo, uma verdadeira metrópole agitada, onde milhões de seres vivem numa harmonia delicada e precisa. Em um estado ideal, que eu gosto de chamar de tempo de paz, tudo funciona em perfeito equilíbrio. A gengiva tem aquela cor de rosa saudável, é firme. As células do nosso sistema imune estão ali, sim, mas elas agem como uma polícia de bairro, sabe? Patrulhando, observando, sem causar alarde. E o mais incrível de tudo, a gente tem o microbioma oral, uma comunidade com centenas de espécies de bactérias, fungos, vivendo em harmonia. A maioria deles não são vilões, pelo contrário, eles nos ajudam a manter o ambiente estável. É uma dança perfeitamente coreografada. O nome disso na fisiologia é homeostase. Guardem bem essa palavra, porque é a perda dela que inicia todos os problemas. Agora, imaginem o seguinte cenário. Essa metrópole equilibrada sofre um ataque. Pode ser por má higiene, uma queda de imunidade, estresse. De repente, algumas bactérias mais brigonas começam a crescer mais do que deviam. O que acontece? O ecossistema entra em colapso. A paz acaba e a guerra começa. A boca se torna uma cidade sitiada. Olhem só o contraste. É o dia e a noite. À esquerda, a gengiva em paz, rosada, firme, sem sangramento. Um microbioma em equilíbrio. À direita, a cidade sitiada, gengiva vermelha, inchada, que sangra só de olhar. Isso é um sinal claro, um grito de socorro, de que a guerra, a inflamação, já começou. E aquele equilíbrio microbiano virou o que a gente chama de disbiose, ou seja, a bagunça se instalou e as espécies perigosas tomaram o controle. Esses são sinais que a gente vê, mas a batalha de verdade está acontecendo em nível celular. E aqui está o pulo do gato. A gente costuma achar que inflamação é sempre ruim, né? Mas não é bem assim. A inflamação é uma resposta vital do nosso corpo. O problema é quando ela se torna crônica, descontrolada. Imaginem os soldados do nosso sistema imune. Numa inflamação normal, eles chegam, resolvem o problema e vão embora. Mas, na inflamação crônica, esses soldados ficam super zelosos. Eles não sabem a hora de parar. E aí eles começam a causar o que a gente chama de fogo amigo, destruindo os tecidos saudáveis que eles deveriam proteger. É como chamar os bombeiros para apagar um vazamento e eles acabarem derrubando a casa inteira. Esse dano colateral é a raiz da destruição na doença periodontal. Agora, vamos colocar nosso jaleco de cientista e olhar isso bem de pertinho. Como esse alarme de incêndio celular é acionado? A via principal se chama NF-κB. Pensem nela como o interruptor mestre da inflamação. No passo 1, as toxinas das bactérias funcionam como a chave que liga o alarme na parede da célula. No passo 2, isso ativa o alarme central, um complexo chamado IKK. Quando esse alarme dispara, ele faz algo crucial no passo 3. Ele solta o NF-κB, que estava quieto e inativo. Livre, o NF-κB corre para o núcleo da célula, que é a sala de comando. E lá dentro, no passo 4, ele dá a ordem, produzam inflamação.
E aí a célula começa a fabricar um monte de moléculas que causam vermelhidão, inchaço e destruição. Essa cascata é o motor da inflamação. Mas a inflamação não age sozinha. Ela tem um parceiro de crime, o estresse oxidativo. Pensem assim, o trabalho da célula para gerar energia é como um motor de carro. Ele gera energia, mas também solta fumaça, que são os radicais livres. Normalmente a gente tem um sistema de exaustão, nossos antioxidantes, para limpar essa fumaça. O estresse oxidativo acontece quando tem fumaça demais ou o sistema de limpeza está falhando. E esses radicais livres são como bolinhas de pinball descontroladas, batendo e quebrando tudo dentro da célula. E o pior, a inflamação gera mais radicais livres e os radicais livres geram mais inflamação. É um ciclo vicioso, uma bola de neve de destruição. Certo, o cenário parece bem ruim, né? Uma guerra em duas frentes, com inflamação e estresse oxidativo se alimentando. Mas e se existisse um agente especial? Um pacificador bioquímico capaz de entrar no meio desse caos e não só apagar o fogo, mas ensinar a célula a não começar o incêndio? É exatamente aqui que entra a nossa protagonista, a curcumina. A curcumina é o principal composto bioativo da cúrcuma, aquele pó amarelo-dourado. Olhem para essa molécula. Ela não é só bonita, ela é genial. Essa estrutura química única dela é como um canivete suíço. Permite que ela interaja com vários alvos diferentes dentro da célula ao mesmo tempo. Ela não tem uma ação única como a maioria dos remédios. Ela atua em várias frentes. É um agente especial com múltiplas habilidades. Vamos ver esses superpoderes em ação. Lembram daquela cascata da inflamação, do interruptor mestre NF-κB? A maioria dos anti-inflamatórios tenta apagar o incêndio lá no final da linha. A curcumina, ela é muito mais esperta, ela vai na origem. Observem o mecanismo. Ela impede que o alarme central, o IKK, seja ativado. Se o alarme não dispara, o NF-κB não é liberado. E se ele não chega na sala de comando, a ordem para produzir inflamação nunca é dada. É como cortar o fio da bomba antes que ela exploda. Ela previne a inflamação na raiz, de uma forma super elegante. E o estresse oxidativo? Aqui, a coisa fica ainda mais genial. A curcumina tem uma ação dupla. Ela mesma consegue neutralizar alguns radicais livres. Mas a jogada de mestre dela é outra. Ela ativa uma via chamada NRF2. Pensem no NRF2 como o general do exército de defesa antioxidante da célula. Normalmente, ele está adormecido. A curcumina vai lá e o acorda. E uma vez ativo, o NRF2 vai para o núcleo e ordena que a própria célula produza seu arsenal completo de enzimas de defesa. Ou seja, em vez de lutar sozinha, ela convoca e arma o exército de elite da própria célula. Isso é modulação, é ensinar o corpo a se defender melhor. Ok, ela calma as nossas defesas exageradas, mas e os invasores? Aqui entra o terceiro poder, a ação antimicrobiana. A curcumina ataca as bactérias e fungos de várias formas. Ela danifica a parede deles, dificulta que eles grudem nos dentes e, muito importante, ela combate os biofilmes. Pensem no biofilme como uma fortaleza que as bactérias constroem para se proteger. A curcumina consegue entrar nessa fortaleza e desmontar as defesas inimigas, além de cortar a comunicação entre eles. Ela desorganiza o exército inimigo por dentro. Tudo isso que a gente viu é lindo na teoria, no laboratório, né? Mas a pergunta de $1 milhão é: e na vida real? Isso se traduz em benefícios para pessoas de verdade? É essa ponte que a gente vai cruzar agora. Vamos sair da molécula e ir para a clínica. É justamente essa combinação de superpoderes, desligar a inflamação, ligar as defesas e atacar os micróbios, que cria uma sinergia terapêutica incrível. Por isso, não é de se espantar que a curcumina tenha sido estudada em tantas condições bucais diferentes, desde a gengivite, passando por aftas, até lesões mais sérias. Em cada um desses campos de batalha, a curcumina tem um papel estratégico a desempenhar. Essa tabela dá um resumo fantástico do que a ciência já encontrou. Olha que interessante. Na doença periodontal, os estudos mostram redução de placa e inflamação com resultados comparáveis aos da clorexidina, que é um antisséptico super forte. Em aftas, reduz a dor e o tamanho da ferida, com uma eficácia parecida com a de pomadas de corticoides. Em lesões pré-cancerígenas, ela ajuda a melhorar a abertura da boca. Vamos olhar mais de perto alguns desses casos? Pessoal, prestem muita atenção nisso aqui porque é importantíssimo. A clorexidina é o que a gente chama de padrão ouro dos antissépticos. Ela é super eficaz. Só que ela tem um lado ruim. Mancha os dentes, altera o paladar. E o que os estudos mostraram? Que bochechos com cúrcuma podem ter a mesma eficácia para reduzir placa e gengivite. Pensem nisso, um composto natural que não mancha os dentes, fazendo o mesmo trabalho que o produto sintético mais forte do mercado. Isso é simplesmente revolucionário. E não para por aí. Para as aftas, estudos com géis de curcumina mostraram um alívio da dor e uma cicatrização tão rápidos quanto géis de corticoides.
Na fibrose, que é uma doença que endurece os tecidos da boca, a curcumina inibe uma molécula que é a chefe da formação de cicatrizes, ajudando a devolver a flexibilidade. Contra a cárie, ela impede a bactéria S. mutans de formar seu biofilme protetor. E na candidíase, a ciência descobriu algo incrível. A curcumina, quando ativada por uma luz azul, vira uma arma letal contra o fungo cândida. É uma terapia de ponta super moderna usando um composto milenar. Bom, estamos chegando na reta final da nossa conversa. Nós vimos a boca em paz, vimos a cidade em guerra e conhecemos o nosso agente especial. Agora é hora de amarrar todas as pontas, juntar as peças e ver qual é a grande mensagem que a gente leva para casa hoje. Então, vamos recapitular a nossa história. Primeiro, saúde bucal é sobre equilíbrio, não sobre matar tudo. O grande vilão é a inflamação descontrolada. Segundo, a curcumina não é um simples anti-alguma coisa. Ela é um modulador inteligente. Ela não nocauteia nosso sistema imune, ela o reequilibra. Ela desliga os alarmes de incêndio e liga os sistemas de proteção. Terceiro, sua ação contra os biofilmes é estratégica. E por fim, a soma de tudo isso faz dela um coadjuvante de luxo, uma ferramenta segura e eficaz para ajudar em várias frentes da odontologia. Isso responde brilhantemente a nossa pergunta lá do começo. Mas é muito importante a gente ter essa perspectiva. A curcumina não é uma bala de prata, uma cura milagrosa. Ela é uma ferramenta sofisticada, uma aliada. Ela não substitui uma boa higiene ou tratamento do dentista, mas ela potencializa tudo isso. O verdadeiro poder dela é ajudar o nosso corpo a encontrar o caminho de volta para o equilíbrio. Talvez a melhor estratégia para vencer a guerra não seja ter a arma mais forte, mas sim um diplomata mais inteligente, capaz de restaurar a paz. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que essa viagem pela bioquímica da boca tenha sido tão interessante para vocês quanto foi para mim. Se esse conteúdo trouxe algo novo, abriu a sua mente, considere curtir, comentar e compartilhar. Esse gesto simples ajuda muito o nosso trabalho e faz com que essa informação chegue a mais pessoas que podem se beneficiar dela. E para a gente terminar com um tema de casa, eu deixo uma provocação. A gente viu que a curcumina modula a inflamação, o estresse oxidativo e o microbioma. Pensem comigo. Esses 3 pilares são a base de muitas outras doenças, não só na boca. Então, sabendo de tudo isso, em qual outra área da saúde vocês acham que um composto com esses superpoderes todos poderia ser também revolucionário? Deixem as suas ideias e reflexões aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula.